Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Igreja. Cuidado com a ideologia do sucesso. 1 Pedro 2,9 está escrito: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, ao longo do tempo, a igreja vem sofrendo drásticas mudanças devido à sua sujeição à cosmovisão secular. Essa acomodação da igreja à cosmovisão secular tem tornado a igreja uma vendedora de bens e serviços. Ou seja, a igreja perdeu o formato eclesial. Perdendo o formato eclesial, a igreja passou a se comportar como uma praça de alimentação de um shopping. A igreja passou a oferecer à sua membresia uma variedade de opções, uma avalanche de opções, programas e mais programas motivacionais têm sido oferecido à membresia para suprir as necessidades psicológicas, sociais, recreativas e religiosas. Na verdade, muitas igrejas tornaram-se uma organização secular. Nas igrejas moldadas pela cosmovisão secular, a unção do Espírito foi trocada pela animação. O foco do pastor passou a ser o sucesso e não o crescimento espiritual e não a visão missional bíblica. As igrejas moldadas pela cosmovisão secular organizaram-se para o crescimento numérico, para o marketing, para o lucro, despreocupando-se da nobre tarefa de se fazer discípulo e de ser uma igreja santa e temente a Deus. A igreja moldada pela cosmovisão secular ficou sujeita exclusivamente aos programas humanos. O pastor passou a ver, a enxergar a igreja como obra do homem. Por isso, ele acha que pode programar o crescimento de sua igreja através de estratégias tecnicistas da psicologia, da antropologia e da sociologia. Meus amados, isto empobrece o evangelho. Isto é querer reduzir Deus. Você ouviu, pastor, que eu disse? Quando você usa essas engrenagens tecnicistas humanas para o crescimento da sua igreja, você, pastor, está empobrecendo o evangelho, está diminuindo Deus, está subestimando o poder de Deus. A igreja, ela traz na sua natureza o chamado, sendo ela separada, eleita e designada para proclamar as boas novas sem usar as estratégias, as engrenagens humanas, psicológicas, antropológicas e sociológicas. O poder de Deus basta. O poder de Deus é suficiente. O crescimento da igreja não deve estar atrelado às estratégias tecnicistas humanas,
Porque o fazer do homem, o fazer humano, não pode ser posto acima do poder de Deus. Porque o poder de Deus é suficiente para o crescimento da igreja. Portanto, é urgente jogarmos fora as engrenagens tecnicistas humanas para o crescimento da igreja e ficarmos somente com o poder de Deus. Agora escutem uma coisa, a cosmovisão secular, ela não é superior ao sacrifício pela verdade. A igreja não deve estar preocupada em promover cultos atrativos. Para muitas igrejas, lamentavelmente, a diversão, o entretenimento é mais atraente, é mais importante, é prioritário do que a santidade. Por isso, muitas igrejas usam jogos de luzes, fumaça, gelo seco, telão a laser, decoração a laser, e tudo isso num ambiente meio escuro, tal qual uma boate. Essa é a moda. A plataforma, a igreja tem que estar num ambiente meio escuro. Meus amados, a igreja, ela deve se caracterizar pela prática de uma vida radical, devocional a Deus. E ponto final. Isto é suficiente. Somente assim ela pode ser uma proclamadora das boas novas apontando Cristo. Só assim, através de uma vida radical, devocional a Deus, ela pode e será realmente crescendo. Ela vai crescer na graça e no conhecimento. Lamentavelmente, as igrejas moldadas pela cosmovisão secular, ela tem a preocupação de ganhar o maior número de pessoas, e treiná-las com vistas ao retorno produtivo. Isto é coisa de empresa e não coisa de igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela funciona como um organismo vivo, como um corpo bem ajustado, em que as partes desse corpo são interdependentes e cada uma dessas partes age, opera de acordo com os dons que Deus distribui. Isto é a igreja. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz em Efésios 4,16, escute, ele dá aqui a definição da igreja. Todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isto é igreja. As pessoas, meus amados, podem fazer 1001 piruetas exegéticas para encontrar no Novo Testamento uma justificativa para o uso de ferramentas, de engrenagens tecnicistas humanas para crescimento da igreja e não irão encontrar. Não há no Novo Testamento nenhum indício de se usar essas engrenagens para o crescimento da igreja. Meus amados, nós precisamos de pastores que fomentem em suas igrejas a santificação, que fomentem suas igrejas espiritualmente. Precisamos sim de pastores que levem as suas igrejas à santidade, a uma vida santa de renúncia, e que não fomentem algazarra, gritaria, que não fomentem baderna na hora da adoração, mas que fomentem sim o abandono de pecado e o crescimento na graça. Entenda uma coisa, o verdadeiro crescimento é obra de Deus e não de estratégias tecnicistas humanas. Paulo, em 1 Coríntios 3,6,
ele diz enfaticamente: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é que faz crescer. Então, resumindo, quando a igreja em geral e o crente em particular amadurecem espiritualmente, a igreja cresce. O crescimento da igreja é natural, vem pela sua naturalidade e não usando técnicas humanas. Crescimento, escute bem, crescimento através de engrenagens tecnicistas, psicológicas, antropológicas, sociológicas, não é crescimento, é inchaço. Meus amados, não podemos aceitar a maneira de pensar do mundo. A igreja não pode ser modelada pelo mundo. Se a igreja for modelada pelo mundo, ela perde a sua essência. O modismo da vez, o modismo hoje, é a ideologia do sucesso. Tenhamos cuidado com a pegadinha da ideologia do sucesso. Sabe qual é a pegadinha da ideologia do sucesso? É essa. Tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito. Porque se a igreja não fizer desse jeito, essa igreja será ultrapassada. Tem que ser assim, faça assim, pastor. Porque se você não fizer assim, você vai ter uma igreja que vai ficar para trás. Essa é a pegadinha que muitos pastores caíram. Meus amados, a pegadinha, lamentavelmente, da ideologia do sucesso tornou a igreja uma praça de alimentação de um shopping. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos ajude a ser igreja. Nos ajude a ser igreja e não empresa. Não podemos adotar para dentro da igreja os conceitos da administração secular. Igreja não é empresa. Cuidado com as pegadinhas da ideologia do sucesso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se agora. Está aí embaixo o endereço. E compartilhe esta mensagem com o maior número de irmãos que você conhece. Vou colocar no YouTube também, além de estar aqui no meu Face e também no meu blog. Meu blog chama-se Voltemos às Raízes. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. Amém. E louvado seja o grande Deus que dá o crescimento verdadeiro da igreja. Amém.